Fato marcante, muito triste, aconteceu. Nós tivemos que fazer o sepultamento de uma criança de apenas 2 dias e algumas horas de idade. É o filho do Fernando Maia e da sua esposa Kate, que estão aqui hoje. E esse fato mostra para nós, não só para os pais e parentes, mas a todos nós, como a morte é um inimigo implacável, que não escolhe idade, não escolhe as pessoas a quem ela vai levar. A verdade é que a morte não tem predileção. Ela leva uma criança inocente e recém-nascida, um assassino na cadeia, um professor, um policial e o ladrão. Todos nós, desde que nascemos, começamos a perder a batalha da morte. Porque nós nascemos com as nossas próprias forças humanas. E as forças humanas, diante desse inimigo tão letal, a partir do primeiro dia de respiração, começa a sucumbir. É por isso que as crianças adoecem desde a mais tenra infância. É por isso que os nossos cabelos ficam brancos. É por isso que aparecem as primeiras rugas, a artrose, o reumatismo, o colesterol alto e assim por diante. E por fim, como golpe de misericórdia, por qualquer motivo que seja, a morte nos leva desta vida. A morte nos faz pensar tanto nesta vida presente, pois ela lança a pergunta: nós estamos fazendo todo o possível para amar a nossa família, o nosso próximo, para deixar esse mundo melhor para aqueles que ficarão? Mas também lança a pergunta para o que acontece após a morte. Será que a morte é de fato o fim de tudo? Que vida mais sem sentido para a humanidade, para este planeta, se não existe um Deus e não existe algo após a morte? Seríamos como a areia que voa na praia, não teríamos nenhum propósito para esta vida, a não ser agradar a nós mesmos. É exatamente isso que o mundo acredita lá fora, e que muitos de nós também acreditam um pouquinho, que o que importa é colher os resultados nesta vida. Nós podemos ver essa atitude nos discípulos e nas 3 Marias que foram ao túmulo. Elas não pensaram, e também os discípulos não, de que Jesus ressuscitaria. E olha que Jesus ensinou esses homens e as mulheres pelo menos 3 vezes sobre a realidade da ressurreição. Jesus cansou de dizer: é necessário que o Filho do Homem, eu, morra e no 3º dia seja ressuscitado, para se cumprir assim as Escrituras. Mas, como qualquer pessoa, entra por aqui e sai pelo outro ouvido. Jesus morreu abandonado, foi sepultado. As mulheres foram ao túmulo não para constatar uma possível vitória sobre a morte, mas como todo ser humano, elas se renderam à certeza de que a morte é um inimigo implacável e invencível. Por isso foram para o sepulcro embalsamar, colocar perfume no corpo de Jesus. Na verdade, a ideia que a Bíblia traz aqui é que as mulheres foram ao túmulo fazer o quê? Ajeitar o corpo de Cristo de uma maneira decente. Porque Jesus não teve um funeral. Ele foi tirado da cruz de forma apressada, enrolado num pano e colocado na sepultura. Porque o sábado dos judeus se aproximava. Então não havia tempo para preparar o corpo de Jesus para um funeral decente. Ele foi praticamente abandonado na sepultura, pois no sábado nenhum judeu poderia ver, tocar num cadáver ou preparar um funeral. Então o funeral de Jesus, de certa forma, seria naquele domingo de manhã, hoje. As mulheres foram ao túmulo para deixar o corpo de Jesus apresentável ali dentro. Só que a surpresa foi que o corpo não estava lá. A vitória de Cristo sobre a morte é um evento tão fantástico que ainda hoje o mundo duvida. É por isso que revistas como Super Interessante, a cada Páscoa, lançam uma capa. O mito, ou o homem por trás do mito, Jesus. Ele não ressuscitou, dizem estudiosos.
O mundo, de fato, não acredita na possibilidade da vitória sobre a morte. A morte é um inimigo tão implacável que aplaca também a nossa fé, na crença de uma vida eterna e numa vitória sobre esse inimigo. Quando que nós percebemos que temos a mesma noção dos discípulos e das mulheres, de que a vitória é tão invencível? Quando nós enterramos um ente querido, e com esse ente querido enterramos também a nossa vida, aí nós estamos dizendo assim: a vitória é um inimigo implacável, eu não tenho forças para vencê-la e não acho que Deus vai me dar forças para suportar essa perda. Quando eu fico doente e acho que a doença é o fim do mundo, e eu também sou assim, né? Nós estamos dizendo, olha, a morte é um inimigo tão letal que um pouco dela, que já me tira a saúde, me deixa atordoado, depressivo e revoltado contra a vida. A verdade é que todos os dias, quando nós percebemos que a morte vai roubando a nossa saúde, nós nos rendemos a ela, se não olharmos para a vitória de Cristo com os olhos da fé, não com os olhos dos homens, não com os olhos das Marias ou dos discípulos, mas com os olhos do Espírito Santo. Esses são os olhos da fé. O Espírito Santo nos faz enxergar essa vitória. Olha só o que Paulo escreve. 1 Coríntios, capítulo 15, o Gesiel leu para nós. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança é só para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Qual é a sua maior esperança? Era igual de Maria? Maria Madalena? Embalsamar o corpo de Jesus? Era igual de Pedro? A gente viu a encenação? Com medo? A esperança de vocês é essa? Para essa vida? Para o cemitério? Para a derrota? Vocês apenas se contentam em ganhar um bom salário, pagar um plano de previdência privada bom, ter um convênio, e aí estou em paz e posso usufruir da vida. O que motiva a alegria de vocês é apenas a viagem para o exterior no fim do ano? Se essas esperanças são a maior esperança de vocês, Paulo fala, vocês são as pessoas mais tristes do universo, porque quando tudo isso acabar, quando você não tiver saúde, quando o convênio não tiver condições de te curar, quando você não conseguir viajar e nem usufruir do que você ganhou, quando você gastar toda a sua aposentadoria com remédios, você dirá, maldito seja o dia em que nasci, como disse Jó. Por isso, não podemos nos agarrar às esperanças desse mundo. Infelizmente, os cristãos de hoje, luteranos, católicos, evangélicos e outros, infelizmente, a maior esperança que se busca na igreja é a esperança para essa vida. Eu venho à igreja para receber cura, milagre, prosperidade, resolver meu problema na minha família e assim por diante. Eu não venho para a igreja para ver a vitória de Cristo sobre a morte, para ver que por mais infeliz que eu seja nessa vida, mais miserável que eu seja nessa vida, no fim eu terei a vitória. Paulo fala em 1 Coríntios 15, Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou primeiro e nós também seremos todos ressuscitados da mesma forma que ele foi. Paulo escreve que da mesma forma que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, por meio de Adão, e por isso nós somos pecadores, pois herdamos esse pecado de Adão e cometemos os nossos próprios pecados, nós morremos. A morte nada mais é do que um sintoma de uma doença chamada pecado, que vem de Adão e se estende a nós ainda hoje. Morremos porque pecamos, morremos porque Adão pecou e somos filhos dele. Mas Paulo fala, se o pecado entrou por meio de um só homem, a vitória sobre a morte, a ressurreição e a salvação também entraram por meio de um só homem. Quem é esse homem que morreu e venceu a morte? É Jesus, filho de Maria, filho do Deus Altíssimo, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Por que a morte de Cristo é a vitória sobre a morte? Como que nós explicamos isso?
Cristo morre e ele vence a morte morrendo. A vitória sobre a morte não é a ressurreição é o resultado da vitória. É igual o time ganha o campeonato e ergue a taça. Erguer a taça é resultado, não é a vitória. Quando Jesus ressuscita, ele está erguendo a taça, venci a morte. A vitória de Cristo sobre a morte é a morte dele. Como que se explica isso? Se a morte é o sintoma do pecado e você quer acabar com a morte, você tem que acabar com quem? Com a doença ou com o sintoma? Você ataca a doença, o pecado. A morte de Cristo é vitória sobre a própria morte, porque por meio da morte de Cristo na cruz, o pecado é derrotado, o pecado de Adão é anulado, a culpa do pecado é extirpada, está consumada a nossa salvação e os nossos pecados todos, tanto que herdamos de Adão como que cometemos por nossa própria força, esses pecados todos estão perdoados e vencidos na cruz de Jesus. E tendo vencido o pecado, Cristo por tabela vence a morte também. De repente nós nos perguntemos, mas se Cristo venceu a morte, por que o cristão fica doente? Eu não tenho fé nessa vitória? Por que o cristão tem que enterrar um filho de 3 dias de idade? Por que o cristão morre? Como morre também quem está lá fora? Que vitória é essa sobre a morte? Uma vitória fajuta? Quando nós pensamos assim, com essas perguntas, caímos na tentação de dizer: o cristão não fica doente, pois ele tem o Espírito Santo e crê em Jesus. O cristão não passa necessidade, mas só prosperidade, felicidade e vida plena. A verdade é que nessa vida a morte nos ferirá. No entanto, essa ferida não dura para sempre. Porque da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados. Isso acontecerá conforme diz o apóstolo Paulo, quando tudo se colocar diante e debaixo dos pés de Jesus. Quando toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o dia da vitória, em que Jesus voltará dos altos céus, virá da destra de Deus, para julgar vivos e mortos, e para levar aquele que crê à vida eterna e à vitória final. Hoje, nessa Páscoa, nós já comemoramos a vitória de Cristo, porque ela é certa. Mas nós estamos ainda no meio desse jogo, no meio do campeonato. A vitória é certa, está decretada, de goleada. Mas ainda levaremos o carrinho do inimigo. A morte poderá nos machucar. Mas o que importa é que após o apito final, na volta de Cristo, ou após a nossa morte, não há mais choro e nem dor. Todos seremos vitoriosos. Por isso, meus irmãos, enquanto vocês viverem, enquanto nós vivermos, quando vocês sofrerem, quando vocês enterrarem os seus filhos ou os seus pais, não olhe só para essa vida, porque aí a dor é insuportável. Quando você ficar doente, paraplégico, num leito de hospital, quando o médico disser que o câncer não tem mais jeito, não olhe só para essa vida. Olhe para a vida que virá. Olhe para a vitória final. Olhe para após o apito final de Jesus. Olhe para aquele momento da comemoração, da felicidade plena, onde Isaías diz, nós lemos, naquele dia, crianças de colo não mais morrerão. Naquele dia, o leão pastará com o cordeiro. Naquele dia, vocês todos serão curados de suas doenças, de suas debilidades. Naquele dia, diz o Senhor, teremos vida plena e completa, pois todas as coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá não haverá choro, nem doença, nem ranger de dentes, nem sofrimento. Lá viveremos uma vida plena, feliz e cheia de amor. Por isso, o único conselho aproveitável que se pode deixar para esta vida é: cultive aquilo que é eterno. Nós estudamos. Qual é a única coisa eterna nesta vida? O que é a única coisa eterna que você leva depois da morte e depois da volta de Cristo? É a fé? Não. A fé acaba
quando a gente morre, porque a gente não vai precisar de fé no céu e nem no retorno de Jesus. A fé é só para quem não consegue ver ainda. A fé não vai existir na vida eterna. É a esperança? Não, porque você não vai ter necessidade de ter esperança, você vai ter tudo já no céu. A única coisa que você leva desse mundo são os seus atos de amor. A forma como você amou o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos e os seus irmãos. A forma como você perdoou essas pessoas e aqueles que te ofenderam. São os atos de amor. É o amor, a única coisa eterna. É o amor a Deus e ao próximo que você leva daqui. Por isso, se eu posso deixar um conselho a vocês nessa Páscoa, firmado na palavra de Deus, olhem para a vitória. E ao olhar para a vitória, vivam e amem o seu próximo como você ama você mesmo. E assim você arrecadará tesouros para a próxima vida. Portanto, amem e suportem todo e qualquer sofrimento que venha à sua vida. Em nome de Jesus, que seja essa a nossa confissão de fé de Páscoa. Amém.